minha igreja é uma igreja querida, ela faz da minha vida um exemplo de amor. A minha igreja não esquece o compromisso, é por isso é que se diz, é a igreja do Senhor. Ao Deus que nos salvou, nos regenerou, nos libertou, ao Deus que nos sustenta, que nos orienta, a Ele nós louvamos, aquele que nos apacenta e nos anima e fortalece. E você que nos ouve neste dia 29 de abril, sexta-feira de 2022, 29 de abril de 2022, que você, neste final de semana de hoje, esse final de semana, você possa frutificar, crescer em Cristo e, como diz a Bíblia, como diz a palavra de Deus, você possa, eu e você, possamos descobrir qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, meus queridos que nos acompanham? O assunto de hoje, o Espírito Santo, que é divino, o Espírito Santo é Deus, não é uma influência, como alguém diz, uma força, uma energia, embora é claro que ele tem força, mas como alguns dizem, uma energia, uma influência, não. O Espírito Santo é Deus, claro, estruturado aqui com a nossa base, como sempre precisa ser, não pode ser de outra maneira, estruturado, baseado, edificado na palavra de Deus. Então, fique até o final e você vai dar-nos o prazer de nos acompanhar. Louvo a Deus, louvamos a Deus também pelas bênçãos passadas. Deus é Deus de ontem, melhor, Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Então, louvamos a Deus pelas bênçãos passadas, louvo a Deus pelas bênçãos de hoje, pela presença de Deus na nossa vida, no dia de hoje, que Deus é Deus do presente, e louvamos a Deus também pelas bênçãos futuras, porque Deus é Deus do amanhã também. Não podemos ficar só no passado, 30 anos, claro que nós podemos testemunhar, lógico que sim, mas há 30 anos atrás, 20 anos eu sentia a presença de Deus, eu buscava, eu derramava lá, eu buscava, isso não, é bom, sim, mas e hoje, e amanhã, e a tua esperança, no arrebatamento, na volta de Jesus e a presença de Deus. É por isso que nós devemos falar sobre o Espírito Santo. Deus te abençoe mais uma vez. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, Mateus, Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19, Evangelho de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Jesus falou, claro. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Agora imagina se Jesus tivesse dito, batizando-as em nome do Pai, do Filho e de uma influência. Imagina se Jesus tivesse dito isso, batizando, estou fazendo só um entre parênteses aqui, é claro que Jesus não disse. Imagina se Jesus tivesse dito, batizando-as em nome do Pai, do Filho e de uma energia, de uma força, de uma energia. Não, Jesus disse, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós lendo na palavra de Deus, nós vamos ver outros atributos que nós vimos que o Espírito Santo é Deus. Outra coisa para no início aqui, cada vez que nós lemos na palavra, você, não importando a igreja que você, o credo, você vai ler nas escrituras, cada vez que você lê Espírito com a primeira letra, que é o E maiúsculo, Espírito com E maiúsculo, está falando do Espírito Santo, está falando de Deus. Cada vez que você lê nas escrituras Espírito com E minúsculo, está falando do Espírito do homem. É bom, para quem não sabe, é claro.
Espírito com letra maiúscula está falando do espírito do homem. Você tem um espírito? Eu não tenho espírito. Se você não tivesse espírito, você não estava vivo, nem eu. Nós somos formados corpo, alma e espírito, não Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Repito, corpo, alma e espírito. A hora que a pessoa não tiver mais espírito é porque já partiu para a eternidade. Então, espírito com letra minúscula está falando do nosso espírito. E espírito com letra maiúscula, Deus. O Espírito Santo, ele pensa. Romanos capítulo 8, versículo 27. É claro que não vamos citar aqui, não vamos ler todos os versículos, vamos só citar. Você pode ler na tua casa, senão fica muito extenso. Romanos então 8, 27, ele pensa, ele tem vontade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, ele sente tristeza, porque é uma pessoa divina, ele é divino, ele sente tristeza. Efésios capítulo 4, versículo 30, esse eu vou citar porque é necessário. Efésios capítulo 4, versículo 30, diz a palavra: não entristeçais o Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula, no E. Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, se fosse simplesmente uma influência, como, repito, algumas pessoas às vezes aprenderam mal, ouviram falar e ficam... Se fosse uma influência, ele não ia sentir, ele não ia pensar, ele não ia se entristecer. Já viu uma influência se entristecer? Não. Repito, Efésios 4,30, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo é Deus. Ele revela, por ser Deus, ele revela. Ele ensina. Evangelho de João capítulo 14, versículo 26, Jesus disse: ele vos ensinará todas as coisas. É Deus, influência não ensina. Existe algum grupo que eles não creem no Espírito Santo como Deus, aí é heresia, não é igreja verdadeira. Ele ensina, ele vos ensinará, João 14, 26, ele intercede porque é Deus, se fosse outra coisa não tentaria. Ele intercede, Romanos 8, 26. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele fala, porque é Deus, Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 7. E ele comanda. Atos 16, versículos 6 e 7, diz-nos a palavra de Deus que o Espírito Santo o Espírito Santo impediu o apóstolo Paulo de ir em tal cidade, quer dizer, ele comanda, porque é Deus. Atos 16, versículos 6 e 7. Glória a Deus. Sentimos aqui a presença deste Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Nós vamos ler outro versículo aqui. Eu já deixei um exemplar da palavra de Deus aberto aqui. Estava lendo hoje, levantei pela manhã bem cedinho, 6h30, estamos lendo a palavra. 1 João, agora a epístola, antes do Apocalipse, não é o Evangelho, é a primeira epístola, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7, diz-nos ali a palavra de Deus: porque esses três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Outras traduções, o Verbo, porque Jesus é o Verbo encarnado. Então aqui, eu vou repetir este versículo: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra, que está falando de Jesus, e o Espírito Santo. Três. Há pessoas que não creem na Trindade Divina. Há uns anos atrás eu estava fazendo uma programação de rádio, programação evangélica, ali na cidade de Inhacorá. A rádio era a Querência de Santo Augusto, uma rádio AM comercial, existe até hoje. Estávamos falando um pouco sobre o Espírito Santo e tal. Quando eu cheguei em casa, na época não tinha WhatsApp, não tinha Face, não tinha nada, pelo menos para nós aqui não. Era o tempo do SMS, o tal do SMS, que hoje ainda existe, quase ninguém usa. Alguém escreveu para mim e disse: aonde está escrito na Bíblia a palavra Trindade? Alguém perguntou para mim, procurando desafiar: aonde está escrito a palavra Trindade?
E nós escrevemos no SMS, depois falamos no programa de rádio, no próximo programa de rádio falamos, não retrucando, mas explicando. Quando Jesus disse, ide portanto, falamos no início isso, ide portanto, ensinai as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está escrito a Trindade, é um dos lugares. O outro lugar que está escrito a Trindade, embora não está escrita a palavra T-R-I-T, porque a Trindade é uma palavra nova, embora não esteja escrito na Bíblia a palavra Trindade, repito, a palavra, mas aqui está dito, são três que testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Quer dizer, não é três deuses, não, é três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, mas eles cooperam em um, quer dizer, eles são um só. Espírito Santo, como já falamos, ele sente tristeza, ele intercede, ele chora, ele faz tantas coisas. Se você ler lá na palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que quando Ananias e Safira, capítulo 5, se eu não estou equivocado, quando Ananias e Safira, eles mentiram para Pedro, aquela mentira que eu creio que a maioria conhece, eles mentiram para Pedro, e Pedro, cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia, ele tinha Deus, o Espírito Santo, estava em comunhão, Pedro não disse para Ananias e Safira, vocês mentiram para mim. Pedro lhe disse primeiro para Safira e depois para Ananias, vocês mentiram ao Espírito Santo. E daí no outro versículo ele disse, quem vos instou a mentir para Deus? Quer dizer então que o Espírito Santo é Deus. Pedro não disse, vocês mentiram para uma influência, para uma energia, não, vocês mentiram para Deus. E outra que ele não disse, vocês mentiram para mim. Então quando alguém mente para um servo de Deus, para uma serva de Deus, não estou falando para qualquer pessoa que anda por aí assistindo a Anitta, anda por aí fazendo trabalho para Exu, caveira, não estou falando para esse tipo de gente que acredita em espiritismo, não, estou falando para servo de Deus, alguém mentindo para uma pessoa de Deus. Passei a conversa do fulano, trovei uma mentirinha ali, passei a conversa. Não, meus irmãos, não se engane, vai morrer espiritualmente. Quando alguém mente para uma pessoa de Deus, ele está mentindo para Deus. Então, meus queridos irmãos, encerrando aqui, nós vamos continuar falando amanhã, para quem tem desejo e pode estar conosco, esse assunto, o Espírito Santo na vida de João Batista, o Espírito Santo na vida de Jesus, na vida de Jesus. Amanhã nós temos um trabalho na igreja aqui, trabalho espiritual, a partir das 8 horas, 8h30, você pode estar chegando aí. Nós vamos estar falando, se Deus nos permitir, é claro, e nos ajudar um pouco mais sobre esse assunto, sobre o batismo do Espírito Santo também, sobre os dons, é claro. E daí no domingo, se Deus permitir também, é claro, às 19 horas, ou agora às 19 horas, vamos continuar falando um pouco, se Deus permitir, repito, sobre os dons espirituais, neste domingo, culto público, todos são convidados. Não se esqueça, o Espírito Santo é Deus. Até a próxima, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.
certeza que você vai adorar quando o coral entoar um belo hino. A sua boca a Deus vai glorificar. Nosso pastor, ele é muito abençoado, tem nos falado do amor que vem da cruz. A minha igreja, que por Deus é redimida, na jornada desta vida, proclamando vem Jesus.